Olá, tudo bem? Eu hoje vou falar um pouquinho sobre hormônios e exercício, né? Vamos tentar entender um pouco como que funciona a produção de hormônio, como que o exercício pode beneficiar a ação dos hormônios e a produção dos hormônios. Bom, nós temos que primeiro dizer que existem hormônios que são mais ou que são menos influenciados pelo exercício ou pela prática do exercício. Eu gostaria de começar falando de um hormônio que hoje em dia está famoso, muita gente fala sobre ele, e realmente é um dos hormônios que sofre maior influência do exercício, seja ele qual for, eu quero dizer, seja qual for o tipo de exercício. Eu estou falando da insulina. A insulina é um hormônio extremamente importante para o nosso organismo, mas, ao contrário do que muita gente imagina, esse hormônio não é responsável pela entrada do açúcar ou da glicose nas nossas células. A glicose, ela entra nas nossas células, ou na maioria das nossas células, sem o auxílio da insulina. Os únicos dois tecidos ou os únicos dois tipos de células que precisam da ação da insulina para absorver a glicose é o tecido muscular estriado esquelético, ou seja, os nossos músculos que nós voluntariamente fazemos contração e extensão, e o tecido adiposo. Todos os outros tecidos conseguem absorver a glicose mesmo na ausência da insulina. Bom, então por que se fala tanto de insulina? Qual é o problema? É mais ou menos assim. Se você imaginar o nosso corpo inteiro, nós somos feitos basicamente de músculo. O que eu quero dizer com isso? De todos os tecidos que existem no nosso corpo, o tecido que existe em maior quantidade, em mais abundância, é o tecido muscular estriado esquelético, ou seja, os nossos músculos voluntários, que nós fazemos contração e extensão. E outro tecido que também, muitas vezes, infelizmente, está em grande quantidade, é o tecido adiposo, ou seja, a nossa gordura. Então, olha só o que acontece. Quando nós liberamos a insulina em grandes quantidades, esses dois tecidos, que também estão em grande quantidade no nosso corpo, eles são capazes de absorver a glicose com muita rapidez e com muita facilidade. Os outros tecidos não têm um hormônio ajudando, né? Então esses dois, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido adiposo, são aqueles que absorvem uma grande quantidade de glicose. Tá, e daí? Qual é o problema? Bom, aí nós temos que esclarecer mais uma coisinha. A insulina não é um hormônio que só faz isso. Ela age em outros locais também. A insulina age também no tecido do nosso fígado, no tecido hepático, e age também num determinado local do sistema nervoso central, no hipotálamo, né? No hipotálamo, a insulina está relacionada com a indicação se nós estamos ou não satisfeitos com relação ao alimento. Ela tem uma relação íntima com a saciedade, com sentir fome ou não sentir fome, mas não é a única que regula isso, ok? É bem complexo. E no nosso fígado, a insulina tem a ação de fazer com que a glicose que foi absorvida seja armazenada na forma de glicogênio. O que quer dizer isso? No nosso fígado, a insulina vai ajudar as glicoses a ficarem grudadas uma na outra, gruda, um monte de glicose, forma uma molécula enorme chamada glicogênio. A insulina faz isso no nosso músculo, faz isso no tecido adiposo e faz isso no fígado. No tecido adiposo, numa escala menor, mas nos nossos músculos e nosso fígado, com uma grande quantidade. Então, aquela glicose que a gente ingere, ela vai ser armazenada nos nossos músculos e no nosso fígado na forma de glicogênio. Quando nós formos fazer exercício, nós vamos usar primeiro esse glicogênio que já está armazenado lá. E ao mesmo tempo, o nosso fígado, quando nós estamos sem glicose circulante, ele quebra esse glicogênio e libera a glicose para a nossa corrente sanguínea, né? Vai mantendo, então, a quantidade de açúcar, de glicose no nosso sangue. Lógico que esses sistemas têm um limite,
né? Nós vamos armazenar uma determinada quantidade. Então, nós temos, vamos dizer assim, suprimento para um determinado tempo e não para muitas horas, ok? Mas voltando ainda à insulina. Outra ação importante da insulina é incentivar a síntese de proteínas. Então, além do no nosso tecido muscular, ela facilitar e promover a absorção da glicose, além de construir o glicogênio, ela também ativa as reações de produção de proteína. Tá legal? Isso também é muito importante. Mas o que o exercício tem a ver com isso? Bom, enquanto nós fazemos exercício, nós não precisamos da insulina para absorver glicose. Ah, como assim? Assim, simples assim. Quando o músculo está fazendo contração e extensão, ele é capaz de absorver a glicose independente da insulina, né? Então, se nós ingerirmos durante o exercício um carboidrato de alto índice glicêmico, que é aquele que vai rapidamente para a corrente sanguínea, nós não teremos um pico de insulina. Mas se nós ingerirmos antes ou depois, nós teremos um pico de insulina. Ah, e qual é o problema do pico de insulina? Esse que eu falei, pico de insulina significa uma grande liberação de insulina, né? Qual é o problema disso? O problema é que ela vai agir no tecido adiposo e no tecido muscular, fazendo com que esse tecido absorva rapidamente a glicose e nós vamos entrar em hipoglicemia reativa logo na sequência. Nós vamos ficar hipoglicêmicos, com pouca glicose, com pouco açúcar no sangue. Isso tem problema? Tem problema também para o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele usa como combustível basicamente a glicose. Então, vai faltar combustível para o nosso sistema nervoso central. E não preciso nem dizer o quanto ele é importante em todo o período da nossa vida, certo? Então, como que o exercício está relacionado com isso? Bem, quando você faz exercício, né, você aumenta a sensibilidade do seu corpo à insulina. O que isso quer dizer? A insulina funciona melhor. Quando você faz exercício, a insulina que você produz funciona melhor. E como consequência, você acaba produzindo menos insulina. Ah, mas isso não é ruim? Não, lógico que não. Porque na verdade, você produz menos insulina porque ela funciona melhor. Então você não precisa produzir tanto. Isso também tem, vamos dizer assim, uma relação muito interessante com as pessoas que já têm uma insulina que não funciona muito bem. A gente chama isso de resistência à insulina. O exercício reverte o quadro de resistência à insulina, que o pessoal chama de pré-diabetes, né? O que isso quer dizer? Bom, se o exercício melhora a ação da insulina e você está produzindo uma insulina que já não funciona direito, fazer exercício vai reverter esse quadro. Né? Existem alguns estudos que mostram que se uma pessoa ficar hospitalizada, por 5 dias, ou seja, deitada, acamada por 5 dias, ela já desenvolve resistência à insulina. Não precisa assustar, porque na verdade a resistência à insulina vai ser facilmente revertida quando você voltar a ter os seus movimentos e fazer exercício, tá bom? Bom, hoje eu falei um pouquinho sobre a insulina, nos outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre outros hormônios, tá? Se vocês quiserem saber especificamente de algum hormônio, escrevam para mim, me perguntem, curtam o vídeo, tá? Dá um like, curta o vídeo, que isso é importante para a gente saber se a gente está trabalhando direito ou não, tá ok? Obrigada, até a próxima, até logo!